Ok, então sejam bem-vindos. Esse é o nosso webinar de setembro. Meu nome é Anderson, alguns me conhecem pessoalmente, outros só de nome, outros só de post, outros estão me conhecendo agora, assim como eu estou também conhecendo alguns agora. Ariel, seja bem-vindo, meu irmão, Lindóia, amigão lá do Rodolfo, meu brother mesmo, espero poder estarmos juntos em breve. Todos chegando aí, Marcinho, Curitiba, não, tem Brasil inteiro aqui, tem Norte, Nordeste, Sudeste, Brasil inteiro, então a gente compartilhou esse link com várias pessoas do nosso grupo, várias pessoas que fazem parte do nosso time, e nós estamos para iniciar agora o nosso webinar de setembro. Nosso webinar de setembro, que eu vou falar um pouquinho desse decorrer da experiência de Ministério de Esportes, eu vou falar um pouquinho sobre essa questão da transição do Ministério de Esporte dentro hoje do que envolve os ministérios, do que envolve a igreja. Hoje, como que nós estamos desenvolvendo o Ministério de Esportes? Aqui eu vou explicar um pouquinho sobre como funciona o trabalho da FCA. Primeiro, a gente vai começar com a coalizão, Movimento Internacional de Esportes, ou a Coalizão Internacional, para quem já ouviu falar, CBE, Coalizão Bra Brasileira de Esportes. Vou falar um pouquinho, depois eu venho falar um pouquinho da FCA, a Fellowship of Christian Athletes, que é a missão a qual sirvo hoje, tenho o privilégio de fazer parte, e alguns que estão aqui na aula também. E dentro da missão, Deus me deu uma missão, que é a Academia do Treinador, que é onde o foco está em vocês aqui. Depois a gente entra nas estratégias ou nos recursos que nós estamos oferecendo hoje para o evangelismo e discipulado através do esporte. E nós vamos falar especificamente sobre o que é o curso Treinador 3D e como isso pode fazer uma diferença naquilo que você já está fazendo. Então, talvez você tenha escutado sobre o curso em outros momentos, que eu já falei, não é o primeiro momento, mas com certeza vai ser diferente, né? Acho que a cada mês nós temos as experiências têm nos dado conhecimento, e esse conhecimento tem mudado, enriquecido o nosso jeito de ministrar as aulas e de compartilhar. Mas eu acredito que tem algo em comum aqui entre você, é a paixão pelo esporte, a paixão pela atividade física. Alguns aqui são treinadores, alguns aqui compartilha comigo aí no chat, você que tem a facilidade, clica no chat aí, escreve se você é um treinador ou se você é um professor/treinador. Se você escrever professor é porque você é formado, vamos quero saber quem é formado ou quem é só treinador. Não é formado ainda bacharel em educação física. Se você for só treinador, não for bacharel, você coloca lá só treinador, que é específico de um esporte, sem problema. Agora, se você é um professor, bacharel, licenciatura, você coloca professor/treinador. Isso para mim é importante, eu vou ver depois. Não vou entrar aqui na questão líder, diácono, presbítero, pastor, não tem para o seminarista, não tem isso aqui no. Nós estamos nessa paixão aí com o esporte, então seja muito bem-vindo aí, o Alex, professor, treinador. Deixa eu ver essa galera aí, Gustavão, treinador, Humberto, treinador, Wendel, treinador, professor, treinador, Marlon, Cristiano, né, Marlon, Dantes, treinador. Alguns treinadores, não somente treinador, eu falo que acho que o esporte de luta tem muito isso, né? Não é treinador, é mestre, né? E a questão do mestre é a questão do respeito. Acho que os esportes coletivos perderam um pouco isso, e eu tiro o meu chapéu, eu tenho um carinho muito enorme para os mestres do tatame, porque não somente a responsabilidade, mas o jeito com que as crianças, meu bebezinho tá com 1 ano e 8 meses, falei, cara, eu quero que ele faça lutas. Eu não sou da área de lutas, tenho adquirido conhecimento de estratégias, de metodologia de treino, de compartilhar treino, de formatar o treino, mas não é a minha área, não é a minha praia. Mas eu falei, meu filho tem que fazer luta, porque ele vai aprender em casa disciplina, ele vai aprender em casa o respeito, ele vai aprender em casa o respeito às autoridades, o respeito ao próximo, ele vai aprender tudo isso. Mas eu sei que no tatame ele vai ser reforçado com isso, com uma luta. Então, eu falo que no curso vocês vão ouvir um pouquinho falar, uma das minhas motivações, o chamado de Deus para minha vida, para poder ministrar para treinadores, foi meu filho, porque eu sei o que eu fui quando adolescente, o que eu passei tentando ser um jogador de futebol, meus pais divorciados, eu com 11 anos mudei de estado, fui para outro estado para jogar futebol, fui morar num alojamento. Nesse alojamento, como muitos sabem, mas
pouco se mostra, se fala, tem um abuso emocional, tem um abuso sexual, o abuso físico. Eu passei por isso e hoje eu sinto assim, eu não quero que meu filho passe pelo que eu passei. Eu não quero que meu filho esteja na mão ou seja treinado por treinadores egoístas, treinadores, sei lá, que palavra que eu posso usar para isso? Vou chamar de monstros mesmo. Pessoas que abusam da inocência de crianças, de adolescentes, de atletas. E Deus ministrou no meu coração, falou assim, ó, com a sua vida, com o seu testemunho, com o seu conhecimento, forme treinadores, para que uma nova geração de treinadores possa se levantar e possa glorificar a Deus nos vestiários, possa glorificar Deus no centro de concentração, nas academias, nos boxes, na área de treinamento, onde for. Então, eu estar aqui com vocês nessa noite, não é uma obrigação para mim, eu não estou vendendo aqui um produto, é a minha missão, é o meu ministério. Assim como vocês têm líderes aí, pessoas que têm ministérios lá na igreja, de servir, de pregar, de ensinar, o meu ministério é o meu Instagram, é o meu Facebook, é os vídeos que eu faço, é essa aula aqui, é o curso Treinador 3D, isso faz parte do meu ministério e do meu chamado. Quando eu vou no curso, vocês vão começar a compartilhar, né, fotos dos treinamentos, fotos das crianças, testemunhos, vocês praticando as estratégias. Quando eu começar a ouvir isso, eu sei que é parte do meu ministério. Quando eu sei que o Gustavo vai estar lá com o Jean envolvido na comunidade, numa favela no Rio de Janeiro, treinando aquelas crianças, eu falei, cara, eu não posso estar lá, mas eu vou fazer de tudo para influenciar o coração do Gustavo, para treinar ele, cativar ele, para ele levar uma mensagem junto para aquelas crianças naquela comunidade. Eu me sinto ali junto. Eu me sinto parte ali. Então, o curso Treinador 3D faz parte da minha missão e o quanto isso é importante para mim. Mas isso não aconteceu por acaso. Vamos lá, paixão pelo esporte. Esse é o nosso ponto em comum aqui. Vou compartilhar a tela com vocês. Deixa eu só pinar aqui. Só eu falando, a gravação fica melhor aqui, ok. Então, esse é o nosso objetivo, abrir a sua mente para você ser um treinador transformacional. Então, quando eu falo sobre a sua missão, viver a sua missão na sua profissão, é você entender, uau, o que Deus tem me dado hoje, meu diploma, meu conhecimento, a minha faixa preta, a porta aberta de ser um professor numa escolinha, a porta aberta que eu tenho com a bola debaixo do braço, alguns cones, dar um treino para 5 crianças, para 50 crianças. Eu saber que aquilo dali é a missão que Deus tem me dado. E uma frase que eu tenho no meu coração, eu compartilho com vocês, é que Deus, eu tenho muitas frases, né? Para quem já está acostumado a assistir minhas aulas aqui, vai saber que você fica anotando direto. Deus não vai te cobrar tudo que tem que ser feito, mas Ele vai te cobrar aquilo que Ele te deu para você fazer. Se o que Deus te deu para fazer são 5 crianças, são 3 atletas, se o que Deus tem te dado para fazer são alguns alunos, a sua sala de aula numa escola, você que é professor de licenciatura, ou aquelas crianças que você está treinando, seja o esporte, aquele público ali, aquelas pessoas, é a responsabilidade que Deus tem colocado nas suas mãos. Anderson, tem muita gente na África, tem muita gente no Oriente Médio, tem muita gente na Europa precisando ouvir de Jesus. Nós temos que evangelizar. Sim, nós temos. Nós temos que proclamar. Mas por muitas vezes eu negligenciei o meu presente, quem eu estava ali na minha volta, por ficar focado no futuro, em pessoas que não estavam perto de mim. Então nós somos tendenciosos, acho que a ansiedade gera isso, né? Nossa, quando eu chegar lá naquele país, quando eu chegar lá naquela cidade, quando eu fizer aquilo, eu vou glorificar a Deus, eu vou servir a Deus. E o que Deus tem colocado nas suas mãos agora para fazer? Faça, e faça bem feito, beleza? Então, esse é mais uma vez, o nosso webinar. Deixa eu só liberar o áudio aqui, que eu esqueci. Liberando o áudio. Na gravação vai dar para ouvir certinho.
É isso, nós estamos envolvidos hoje eu acho que num local muito estratégico mesmo, dado por Deus ou preparado por Deus para mim e para você, que é o mundo dos esportes. O mundo dos esportes, a gente fala de paixão, a gente fala de amor, a gente fala de adrenalina, a gente fala de vitórias, a gente fala de derrota, mas também a gente fala de uma grande oportunidade de alcançar pessoas numa plataforma, no stage, assim, sabe? Onde você está hoje é a sua plataforma. Aquilo ou quem Deus tem colocado em suas mãos para fazer hoje é uma plataforma para Deus poder usar você naquilo que você está fazendo. Então, nesse início aqui desse webinar, é importante você entender para Deus tem dado talentos para outras pessoas, seja na música, seja na arte, seja no compartilhar, no estudar, no ensinar, no ensino, sei lá, vários outros dons. Mas Deus tem te dado alguns dons também, e outros foram não somente o dom, né, mas o talento, coisa que você correu atrás, que você se disciplinou, que você suou, cara, para conseguir sua faixa preta, para conseguir seu bacharel. Só Deus sabe o que é 5 anos acordando 5 horas da manhã, pegando a motinha, rodando 100 quilômetros para ir, chega na universidade, volta 100 quilômetros, voltando, trabalhava a tarde inteira até a noite. Cara, meu bacharel, quando eu terminei a licenciatura, eu falei assim: não, mais um ano, eu tenho que me formar, eu quero ser um treinador. Eu não sei como é que foi o seu chamado, eu não sei como é que foi a preparação para você ser quem você é hoje, para estar onde você está hoje. Mas eu quero te chamar a atenção agora para você olhar para trás e entender. Tem um lastro aí. E esse lastro foi feito por Deus. Tem uma história aí. E essa história foi desenhada por Deus. Existem marcos na sua história, na sua vida agora, se você olhar para trás, que isso foi dado por Deus. O que você está vendo hoje é simplesmente alguém que já está com os seus alunos, alguém que talvez já está ganhando dinheiro, tá tendo a sua escolinha, está cobrando hora a aula. Poxa, que legal. Alguém que está sendo chamado de mestre. Poxa, talvez você olhando para 10, 20 anos atrás, aí você olha para sua vida, quem diria? Olha onde eu cheguei. Então saiba que na sua história, onde você está agora, isso teve não só o dedinho de Deus, mas teve a mão poderosa de Deus te guiando para te colocar onde você está. A gente tem empresários aqui, pessoas que têm academia, pessoas que têm boxe, pessoas que têm, sabe, que têm o seu empreendimento na área dos esportes. Se Deus tem te dado esse recurso, se Deus tem te dado esse talento, tem te dado essa porta, essas oportunidades, eu quero dizer que Deus tem um propósito na sua história, mas ao mesmo tempo a história precisa continuar. E agora você precisa crescer no evangelho e para o evangelho. Crescer no evangelho é no conhecimento das boas novas, é no conhecimento de quem é Jesus, é no conhecimento contínuo, sabe, de proximidade com Jesus. Três letrinhas, né, que eu gosto muito na época de Jocum, o RIS, o RIS, relacionamento, que gera intimidade, que gera semelhança. É um dos slogans que a gente teve na escola. Isso você vai crescer continuamente em relacionamento, em intimidade e semelhança. Isso vai ser um processo diário seu na sua vida com Deus. Mas só que não para aí. Agora começa o crescimento para o evangelho, onde você, como professor, bate no peito. Eu tenho que fazer cursos. Eu tenho que colar nesse mestre aqui. Eu tenho que me dedicar. Eu tenho que sentar agora numa sala de aula. Eu tenho que fazer esse curso que foi compartilhado comigo. Eu quero me envolver com pessoas que estão na mesma visão, no mesmo propósito. Aí você cresce agora não somente no evangelho, mas para o evangelho. Existem pessoas que se limitam. Não vou dizer que é errado, tá? Pessoas que crescem no evangelho precisam crescer. Mas uma vez que você quer usar a sua profissão como sua missão, você também precisa crescer para o evangelho. E esse crescimento para o evangelho é você usando o seu talento, a sua história, tudo aquilo que Deus fez. Então hoje, quem nós somos? Representamos aqui no Brasil uma missão chamada FCA. Não é simplesmente um movimento, é uma missão internacional desde a década de 50, formada nos Estados Unidos, com foco em compartilhar, ensinar, encorajar treinadores e atletas a
compartilharem a sua fé no meio do esporte. É uma missão voltada só para esporte, não é uma igreja, não é uma organização que faz essa. Outras tipos organizações cristãs trabalham com evangelismo de diversas maneiras, que fazem implantação de igreja, que fazem. Não. O foco é só o esporte, na linguagem do esporte e através do esporte, somente isso. E hoje nós estamos em organização, né, da FCA Brasil. Hoje nós temos como líderes o Paulo, lá na região sul, representando ali Paulo hoje está em Curitiba, Paulo West, ele é responsável, diretor do Sul, Centro e Norte, e eu estou aqui na região Sudeste, sou responsável do Sudeste e Nordeste, e nós temos trabalhado juntos no desenvolvimento e capacitação, vocês vão ouvir, de líderes e atletas para trabalharem com esporte. E dentro disso, Deus colocou um desejo no meu coração, que é formar a Academia do Treinador, que é um centro de formação, tanto online quanto presencial, para preparar treinadores. Aí você falando, preparar treinadores para quê? Para viver a sua missão através da profissão. Seja na igreja, no Ministério de Esportes, seja na escola quando você é um professor de licenciatura, uma escola pública ou particular, seja numa escolinha particular ou pública, ou seja num projeto social, ou seja em missões mundiais. Então, desde que nós começamos essa academia o ano passado, hoje já são mais de 100 treinadores equipados aqui no Brasil. Hoje já são 8, formamos agora mais 3. Estamos aí em 15 treinadores nos países da língua portuguesa fora do Brasil. Isso inclui Angola, isso inclui Moçambique, Guiné-Bissau, inclui Portugal, Timor-Leste. Então nós estamos ajudando e treinando esses treinadores. Então um pouquinho mais sobre a FCA. Coaches and athletes have influence. And the never-changing message within the Fellowship of Christian Athletes is the gospel of Jesus Christ, his love for humanity, and our responsibility to let others know about him. FCA is experiencing growth like we've never seen before. The influence that you're having on these kids and these athletes and coaches, they're going to affect the community for generations. We're going to the ball fields. We're going to the courts. And that's what's so powerful about the FCA. We go to where the coaches and athletes are. And now more than ever, we desire fellowship. Because we are not designed to walk this life alone. It's about the impact you have on others' lives. But the influence, the ripple effect, it carries generations and generations. Today, we're in over 100 countries with leaders around the world to bring life change. Now through FCA Sports, coaches and athletes want to compete as FCA, competing in kindergarten all the way through their professional career. And whether you're an athlete, whether you're a coach, whether you're a fan, we are mobilizing volunteers. And we are here to teach you, to train you, and grow the body of Christ. But for them to effectively do what they do, they need the resources. So we create Bibles, resources, and training for coaches and athletes to become empowered leaders who move the mission forward. The team is growing to reach coaches and athletes transformed by Jesus Christ. No matter where they come from, no matter what they look like, no matter what their background is, they're here with the sole purpose to lead every coach and athlete into a growing relationship with Jesus Christ and his church. And every means every coach, every athlete, every sport, every country. The gospel is bearing fruit and spreading throughout the whole world. And we're just scratching the surface. We're called as disciples of Christ to make disciples. So that I can make disciples who are able to make other disciples. So now more than ever, as we look into the future, we see this desire
is passionate, men and women, boys and girls, dedicated as a disciple to go make disciples. Since the very beginning, FCA has always been Jesus Christ, coaches and athletes. Yesterday, today, and tomorrow. Beleza. Atrasou um pouquinho a legenda, depois eu vou compartilhar esse vídeo com vocês. O áudio não estava em alinhamento com a legenda, mas é um pouquinho do que a FCA tem feito hoje no mundo. A última atualização ontem, recebemos um e-mail, são 108 países, mais de 330 staffs ou missionários trabalhando pelo mundo aí afora, treinando treinadores, treinando atletas, capacitando. E a FCA tem um foco, ou tem como objetivo, né, esses 4 pilares aí, vamos dizer assim, eu quero compartilhar com vocês rapidinho. E lá na frente vocês vão entender o porquê que eu estou explicando isso daqui. Vamos dizer, a visão da FCA, Fellowship of Christian Athletes, aqui no mundo e no Brasil, é ver o mundo transformado por Jesus Cristo pela influência de treinadores e atletas. Pela influência de treinadores e atletas. Isso é importante, guarda essa palavra. Nossa missão, conduzir cada treinador e atleta num relacionamento crescente com Jesus e a sua igreja. Igreja. Guarda isso aí, também vai ser importante. Nossos valores, os nossos relacionamentos demonstrarão comprometimento inabalável com Jesus Cristo e a sua palavra por meio da, primeiro valor. Esses 4 aí vai ter uma aula que nós vamos falar só sobre isso. Importância de você ter valores na sua vida, no seu clube, na sua academia. Valores da FCA, integridade, serviço, trabalho em equipe e excelência. Muito importante. Estratégia. Como que nós fazemos isso? Perseguimos nossa missão e visão por meio da estratégia para e por meio do treinador. Essa estratégia que me fez ter a estratégia da academia do treinador, que é para o treinador. Tudo que nós fazemos é para ajudar o treinador, crescer o treinador, desenvolver o treinador e através dele, o que o treinador vai fazer, seja os esportes radicais, seja os acampamentos, seja os huddles. A FCA usa esse termo do inglês, sabe aquele ajuntamento ali do futebol americano que os jogadores se juntam ali para fazer uma jogada, fazer compartilhar uma jogada ensaiada, alguma tática, ou fazer aquele grito de guerra. Aquele ajuntamento em inglês chama-se huddle. E esse huddle para a gente hoje seria a célula, seria um PG, um pequeno grupo, seria o encontro ali dos atletas. Isso, nós treinamos treinadores para capacitar seus líderes a direcionar esse momento de interação. Então, isso vai ser importante para a gente entender através do treinador e para o treinador. Continuando. Vamos lá. Agora, como nós fazemos isso? Como você faz isso? Como você pode usar a sua profissão na sua missão? A FCA tem uma sigla que faz parte de uma metodologia de trabalho que chama-se E3. A metodologia E3, que são 3 Es, que traduzindo do inglês fica o engajar, o equipar, o empoderar. Como que a gente faz? Engajando, equipando, empoderando. Anderson, o que significa isso? A gente engaja pessoas. É isso aqui que eu estou fazendo aqui com vocês. Envolver de forma intencional, relacional com outros, em diversos ambientes, gerando uma confiança, compartilhando vida na vida, né? Compartilhando o evangelho. Nós nos esforçamos para conectar treinadores e atletas na sua jornada espiritual. Então, o nosso engajar não é dar um curso e um diploma para alguém. Então, você que está aqui assistindo essa aula agora, está assistindo a gravação depois, está com o coração aberto, vai fazer o curso, o primeiro curso, né, o curso de entrada, o curso 3D. Eu não estou te chamando aqui para você ter um momento que você vai tirar um diploma, vai aprender algumas coisas e vai embora. Não. Eu estou te chamando aqui para se engajar, se conectar com a gente. E juntos nós vamos, nessa jornada, servir uns aos outros e abençoar pessoas através do esporte. Então, nós engajamos pessoas de diversas formas, através do site, através do Instagram, através do Facebook, através dos voluntários, através das viagens. Anualmente, nós recebemos 5, já chegamos a receber 6 viagens de times missionários dos Estados Unidos, treinadores de beisebol, basquete, futebol americano, treinadores de futebol, lutadores. Eles vêm, dão clínicas, fazem workshop, se conectam, abrem portas e o evangelho é proclamado.
Então, nós engajamos com você. Eu estou aqui, se você recebeu uma mensagem minha, de alguma forma, eu estou me engajando com você. A segunda técnica é equipar. Não é a segunda técnica, eu falo que é o segundo ciclo aí do E3. Depois de cultivar esse relacionamento com treinadores e atletas e saber que eles estão em Cristo, nós queremos agora equipar treinadores. E o equipar treinadores com ferramentas, dando todo o suporte, tudo centrado em Cristo. A gente deseja equipá-los com a palavra de Deus para que eles possam crescer e também ajudar outros a crescer. Então, se você está aqui, é porque você já tem uma fé em Cristo, você já entende o seu propósito de Deus, que Deus te deu através do esporte. Nós queremos te capacitar na linguagem do esporte. Ah, Anderson, mas por que isso na linguagem do esporte? Quando eu me converti, quando eu comecei a minha caminhada ministerial, a gente não tinha muita ideia do que era Ministério de Esportes. Até hoje, eu não sei se eu posso comparar, mas se você tá acompanhado aí, se conectado em alguns mundos aí, principalmente da tecnologia, já estão se falando aí no evangelismo no mundo metaverso. Batismo no metaverso, igreja no metaverso, no mundo virtual. Alguns estão criticando, alguns estão apedrejando, e algumas igrejas estão se levantando e sendo pioneiras em algo que talvez daqui 10 anos vai ser a coisa mais natural do mundo. Nós passamos por uma fase aí eu passei por uma fase onde culto online era quase que pecado. Onde você não pode ter culto, não existe isso, adoração pelo computador, pela televisão, pelo celular, não existe isso. Nós somos forçados e hoje nós entendemos, muitas igrejas, 80% do seu ministério, algumas até mais, está envolvido nas programações online. E quando eu comecei a minha caminhada cristã, talvez essa questão de ministério de esportes, 20 anos atrás, era o que talvez hoje muitos estão falando do metaverso. Há 20 anos, criticava-se, que é isso, esporte não tem nada a ver com o evangelho, esporte é pecado, na academia é só o culto ao corpo, que é isso, no jiu-jitsu, o jiu-jitsu é violento, o muay thai, que o futebol só leva os irmãos para o pecado, isso era a realidade que eu aprendi. Por um tempo até eu me esquivei, eu saí do mundo dos esportes, até que eu falo que no deserto do Atacama, numa viagem missionária para o Chile, o missionário fala no meu coração, vendo assim aquele monte de crianças jogando bola, ele fala: Anderson, você aqui vai ser muito mais útil para o reino de Deus como um professor, treinador, do que como um pastor missionário. Então, foi quando eu tive o chamado de Deus, falei assim, volta, já tinha terminado o segundo seminário, já estava sendo ordenado a pastor, e eu larguei tudo, falei assim, quer saber, eu vou para a faculdade, eu quero ser treinador, vou ser professor, e eu vou glorificar a Deus com a minha profissão. Eu não sei como é que foi a sua história, talvez Deus te chamou primeiro, você fez faculdade, e na sua faculdade, com o seu diploma, Deus pegou e te chamou, depois que você se formou, depois que você estava na academia, depois que você já estava com a escolinha, que legal. Mas talvez você foi igual eu, Deus primeiro mexeu com você, Deus transformou sua vida, te chamou para o ministério, te lapidou no ministério, e dentro do ministério, Deus te chamou para um ministério específico, que é o Ministério dos Esportes. Assim foi na minha vida. E eu precisei passar por um processo de fortalecimento na metodologia, naquilo que Deus tinha para mim. A minha fé, a minha raiz é a mesma, mas hoje a minha linguagem é o esporte, está no esporte. Então esse é o nosso objetivo com o Equipar. Em terceiro, empoderar. Empoderar é diferente de delegar, tá, gente? Delegar, eu tenho uma coisa, eu dou para alguém fazer, faça isso para mim, e eu não me preocupo mais, eu dou para você. Empoderar é eu te capacitar, te mostrar como é que é, te ensinar, te equipar. Eu falo para você fazer, mas eu estou do seu lado te acompanhando até o momento onde você faz sozinho. E multiplica aquilo. Então, empoderar é você dar uma ordem e acompanhar o processo. Então, você vai passar por um processo agora de empoderamento, onde é a palavra talvez, nossa, vou ter poder. Sim, você vai ter poder de responsabilidade, poder de influência, poder de impactar vidas. E eu vou poder te acompanhar nesse processo. O que significa empoderar para nós? Uma vez equipados,
Capacitamos treinadores e atletas para ajudar outros a experimentar a salvação em Jesus, crescer na sua fé e compartilhar com outros. A gente desejamos, além de engajar, a gente equipa, a gente capacita treinadores e atletas para serem discípulos, mas também para continuar o processo e fazer discípulos. E eu faço um parênteses aqui, vou até parar um pouquinho a transmissão aqui. Quero ver um pouquinho. Se você tiver até puder estar com a sua câmera ligada, eu gosto da aula olhando. Coloquei todo mundo aqui na minha frente. Quando nós falamos de Ministério de Esportes, eu gostaria muito que você entendesse isso. Eu passei por um momento onde, numa fase, quando a gente fala, primeiro, essa expressão, Ministério de Esportes, essa palavra veio de um contexto de uma igreja pós-moderna, onde as igrejas entenderam, algumas, que o esporte poderia ser um ministério dentro da missão da igreja, dentro do objetivo, dentro do proclamar, dentro do Atos 1:8, que a igreja recebeu, de ser testemunha, dentro da grande comissão do ID, de Mateus 28, a igreja entendeu que fazer discípulos, evangelizar, proclamar, ser testemunha, nós podemos usar o esporte. Aí na década de 90 surgiu essa expressão Ministério de Esportes. Isso foi muito discutido e criticado por muitas pessoas. Quero te dizer que hoje é super normal, mas na década de 90 não era normal. Algumas igrejas eram tidas quase como que blasfemando, vamos dizer assim, nossa, jogar futebol é um ministério. Ministério é coisa muito, sabe, é muito espiritual, é muito acima, não pode isso. Hoje já ficou normal nós usarmos essa expressão ministério. Mas o que nós negligenciamos nesse início do ministério foi não ter o planejamento necessário, o conhecimento necessário, os objetivos claros e específicos para que o ministério dentro de uma igreja pudesse fazer o que ele tinha que fazer. Então, nós vimos várias pessoas querendo começar simplesmente uma escolinha de futebol porque alguém já foi ex-jogador, porque gostava de futebol, ou porque tinha umas crianças à toa no bairro, na favela, então é melhor estar jogando bola do que estar fumando, vendendo droga, bebendo, à toa dentro de casa. Aí começa aquela sem perspectiva, sem uma missão, sem uma visão, sem um propósito. Histórias de missionários que eu conheço, várias pessoas, não vou fazer um cursinho de um final de semana de especialização técnica de futebol, de alguma coisa, até uma clínica de futebol, vão para os Emirados Árabes, vamos para o Oriente Médio, melhor dizendo, vão para o Oriente Médio, vão para a África ser professor de futebol. E quando chega lá, percebeu que necessitava ou cobraram dele uma excelência. Recentemente, eu ouvi uma história, pessoalmente, conversando com um missionário, ele falou assim, eu fui humilhado lá, porque eu cheguei lá falando que eu era treinador de futebol. E ser treinador de futebol para eles lá no Oriente Médio, eu tinha que exercer, fazer com excelência. Eu tinha que fazer com profissionalismo. O que o evangelho iria... A profissão exercida com excelência, eu vou falar essa frase daqui a pouco, mas não resisti. A profissão exercida com excelência, ela torna a missão mais leve. E muitos missionários e cristãos e líderes bem intencionados, mas mal preparados profissionalmente, eu não vou dizer que queimaram o filme do Ministério de Esportes, mas eles deixaram a desejar. Projetos começaram mal feito, pararam, igrejas começaram e pararam, projetos em vários países, projetos missionários simplesmente começaram e pararam, e hoje tem assim um pé atrás de muitos treinadores e cristãos e líderes e pastores. Como que nós vamos começar isso de esporte? Como é que é? Por causa dessa imagem ruim que ficou, dessa falta de organização para trás. Então, um dos propósitos do curso de treinador 3D, tem um curso de capelania, tem um curso Academia 360, e tem, para quem aqui não assistiu ainda, tem as três aulas do nosso primeiro curso desse ano, em abril, que é Proclamação e Discipulado através do Esporte. São 3 aulas de 1h30, quem não tem aqui eu posso compartilhar com você depois. E uma das aulas eu falo sobre isso, a necessidade do planejamento, a necessidade de montar uma equipe, a necessidade de se qualificar, porque não significa que é para Deus que eu não vou montar uma academia, eu não vou cobrar mensalidade, não vou competir, que pode ser de qualquer jeito.
Não significa que é para fazer missões que simplesmente com uma bola e eu coloco uma cadeira para ser cone e aquilo dali já é suficiente. Eu estou dando um treino de futebol e o importante é dar 10 minutos de pelada de futebol e pregar o evangelho em 1 hora, sei lá o que você quer fazer. É necessário crescer no evangelho, mas para o evangelho. Então, o meu convite para vocês nessa noite, treinadores, vamos ser profissionais naquilo que Deus tem nos dado. Se você quer usar a sua profissão para impactar a vida de pessoas naquilo que Deus tem te dado, tem te ensinado, vamos fazer bem feito. Não é para fazer de qualquer jeito. Não é para fazer de bagunça. Não é para fazer de oba-oba. Não é para fazer, muitas igrejas trabalhavam o Ministério do Esporte simplesmente como entretenimento. Tudo bem. Se você quer fazer o entretenimento na sua igreja, é legal. É legal juntar os irmãos para brincar, jogar, ter aquele momento de descontração no retiro, mas vai dar briga, né? Se é para recreação, não vai ter um direcionamento. Cuidado. É legal a recreação, mas não fala que é Ministério de Esportes. Se é para ser um Ministério de Esportes, é para você viver a sua missão, faça bem feito. Anderson, mas eu não trabalho em igreja. Eu tenho os meus alunos, eu tenho o meu projeto, eu tenho a minha academia. Ótimo, legal. É aí que você, treinador, abre a sua mente e sai daquele momento que eu fiquei preso nele por muito tempo, muitos anos, onde eu simplesmente tinha que levar um convite para chamar as pessoas para ir para a igreja. Eu transferia a responsabilidade, eu transferia a missão. Ou eu falava, compartilhava os vídeos dos atletas de Cristo. Ó, tá vendo aquele atleta tal? Alguém compartilhou comigo agora à tarde o vídeo do Pedro, né? Não sei qual gol, acho que foi o gol contra o Atlético Paranaense que ele fez, e ele compartilhando na linguagem que ensinaram para ele, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. O gesto que ele fez, eu lembro que o repórter falou assim, a comemoração dele eu não sei o que significa, não sei o que significa, tá? Não sei o que. Aí hoje alguém compartilhou um vídeo. Por muitos anos, a década de 80, no início dos Atletas de Cristo, hoje eu faço parte da Missão Atletas de Cristo, conheço os presidentes, o presidente atual, e eu falo com eles, olha, os Atletas de Cristo foi lindo na década de 80, início da década de 90, mas eles transferiram a responsabilidade da pregação do evangelho para os atletas de alta performance, o atleta da televisão, que colocava a faixa, atleta de Cristo, colocava a camisa da Copa de 2002, onde teve aquele momento ali surreal, daquele evangelismo mundial, chamar de evangelismo, chamar de uma proclamação ali universal através do futebol, todo mundo muitos usando a camisa, né? Jesus ama você, e parava ali. Hoje, eu como treinador, compartilho no seu coração, com você, treinador, a responsabilidade agora não está mais com eles. Você não precisa de um pastor capelão na sua academia, no seu tatame, na sua quadra. Hoje, Deus tem te dado essa responsabilidade. Hoje, Deus tem te dado o seu púlpito, sabe? O seu púlpito lá, o que você tá, o seu apito, a sua cadeira que você senta, a sua prancheta, o seu plano de aula, onde você está hoje é a responsabilidade que você tem diante de Deus. Então, mesmo que você não está dentro do Ministério do Esporte, não é o segundo momento, agora você não tem que transferir isso mais para ninguém. A gente tem um curso de capelania agora, uma nova versão, vou falar para vocês no decorrer do curso. São 10 módulos completos de capelania, alguns aqui já fizeram. E nesse novo método de ser um capelão, a palavra capelão, só dando um spoiler para vocês, né? Capelão é aquele que leva a capela. Aquele que leva a capela para alguém que precisa de consolo, precisa de uma palavra, precisa de uma oração, precisa se conectar com Deus. O capelão é aquele que leva a capela. Hoje eu entendo que você, treinador, você é o capelão na vida das pessoas que você dá aula. Seja 1 a 1 no personal training, seja no box, 20, 30, seja no tatame, nas arenas, 3, 4, 5 rolando ao mesmo tempo, seja no vôlei de praia, no beach tênis, seja nos esportes radicais, seja nos esportes coletivos, você é o capelão. E o capelão começa com a sua responsabilidade, o seu caráter, no seu comportamento. Depois você abre portas através do seu profissionalismo, através da sua dedicação, você abre portas para compartilhar uma mensagem,
para dar um recurso, uma Bíblia, um panfleto, e aquilo dali você vai progredindo. Treinadores, nós estamos vivendo um novo tempo hoje. Um novo tempo de missões. Hoje tem o nosso líder da missão da África falou para mim 2 semanas atrás, Anderson, cadê os nomes? Eu preciso de 100, pelo menos, treinadores de futebol, treinadores missionários para vir aqui para o Egito, que falem um pouquinho de inglês. Mas eu quero que eles sejam treinadores de futebol e nós vamos dar casa, comida e roupa lavada. Isso é um novo momento de missões, onde tem países do Oriente Médio, uma estratégia de fitness chamada Total Fit, estão abrindo boxes de treinamento. Anderson, você tem treinadores preparados para aula de fitness, para ser missionários aqui? Eu falei, não tenho. Na Europa, tem igrejas hoje que estão fechando, estão virando academias ou complexos esportivos. E tem organizações, igrejas clamando por pessoas, querendo, mas não é pessoas com diploma de seminário, que isso não seja importante, mas pessoas com um coração no esporte, mas com coração no reino também. Hoje nós estamos vivendo um novo tempo. E se você aqui é um líder, é um pastor, abra sua visão, tenta abrir a visão da tua igreja e entenda que a quadra do lado da sua igreja, a quadra mais próxima da sua igreja, o tatame, o centro esportivo ali, o ginásio, esse é o campo missionário hoje, que a sua igreja, que os seus jovens podem agir, podem criar relacionamentos e podem viver esse novo momento aí dado por Deus. Amém? Vamos continuar aqui, então. Vamos lá. O engajar, o empoderar. Dentro desse empoderar, mais um videozinho aqui para vocês verem como funciona o Ministério do Esporte Internacional, a nossa visão. É isso, esse é um videozinho do movimento esportivo, Ready, Set, Go. Conheci o movimento esportivo em 2008, fiz um curso chamado Ceflau, talvez alguns já tenham feito aqui, eu já tenho ouvido falar. Na época era Ceflau, hoje é uma escola Ready, Set, Go. Então desde 2008 estou envolvido nesse ministério. É um grupo de pessoas no mundo inteiro que são apaixonadas pelo esporte e vivem a missão dada por Deus através do esporte. Agora, a FCA não é um movimento, é uma organização missionária. Nós trabalhamos, tem CNPJ, tem funcionários, tem um prédio, tem pessoas, tem missionários que são abençoados, são ofertados, e nós levantamos recursos e materiais, e por aí nós vamos. Agora, numa transição aqui, vivendo a sua missão, na sua profissão, você precisa entender esse quadrinho aqui. Esse quadrinho nós temos tanto no curso de capelania, quanto no curso de Iniciando o Ministério Esportivo, na sua igreja. Nós temos esse gráfico aqui.
Esse gráfico foi criado para fazer você entender, primeiramente, o seu público-alvo. Eu não estou usando essa linguagem nova aí, né, que veio dos cursos de marketing, das mídias sociais. Você tem que ter o seu nicho, você tem que ter o seu nicho, o público-alvo. Isso é muito interessante, isso não é de agora, isso é de muito tempo. Mas quando nós desenvolvemos um projeto esportivo, queremos viver a nossa missão, através da nossa profissão, você precisa entender o público que você está trabalhando. Porque quando você entende o público que você está trabalhando, você pega os recursos necessários, você escolhe a linguagem necessária e você se capacita de forma a atender e alcançar de forma específica essas pessoas. Então eu tenho aqui, na linha horizontal, eu tenho o envolvimento da pessoa com o esporte. Qual é o envolvimento dela? E na linha vertical, eu já tenho o envolvimento da pessoa com Cristo, com o Evangelho. Aí você pode fazer, se eu consigo... Aí você pode fazer uma marcação, por exemplo, que você tem aqui, poxa, o envolvimento que eu tenho com o esporte, eu tenho só um público que vem só da parte de lazer, mas só que eles estão interessados em ouvir o Evangelho, eles estão à procura. Então o seu público está aqui, ó, nessa parte desse gráfico aqui. Não, Anderson, mas tem uma galera que já joga, que compete e busca também um lazer, mas só que já tem alguns que já estão em outro nível. Tem até alguns alguns cristãos, vamos dizer assim. Aí você já sabe que está nessa outra parte aqui, ó. Novo crente, aqui, tá como um jogador, um lutador, alguém se preparando. Não, mas é alguém totalmente desinteressado. Eu estou indo para fazer um projeto num local totalmente hostil ao Evangelho, mas as pessoas são muito dedicadas para o esporte, elas são apaixonadas pelo esporte. Então você vai estar nessa área aqui, ó. Tem até esporte de elite, pessoas de lazer, mas são pessoas totalmente desinteressadas. Anderson, mas por que você está mostrando isso? Não, talvez eu tenha, o último exemplo aqui, talvez você tenha alguém na igreja, algum projeto na igreja, onde você tem pessoas que se encontram, mas são todo mundo crente maduro, batizado, e a gente joga pro lazer. Ótimo, legal. Aí você vai lá em cima, é esse quadrante aqui. Onde eu quero chegar com isso daqui, para esse objetivo dessa aula hoje? Quando você entende o seu nicho ou o público a qual você está trabalhando, você vai poder ter uma aula que nós ministramos, que são as ferramentas e recursos para o ministério. Ferramentas e recursos para o ministério, imagina, eu tentei achar alguma cena de filme que tenha isso, mas eu não encontrei agora. Mas você vai lembrar que alguns filmes que você já viu de guerra, ou desses que tem um combate um contra o outro, que o super-herói tem hora que ele tem que ir para a guerra, tem hora que ele tem que enfrentar o inimigo, alguém mostra para ele um quarto cheio de armas, e ele olha assim e fala, uau, o que é isso? Aí ele pega a bazuca, pega a metralhadora automática, pega a granada, bota o cinto, ele se equipa todo, porque ele sabe o inimigo que ele está indo enfrentar. Eu gosto dessa ilustração, dessa imagem aí, dessa figura de linguagem, porque quando você entende o público-alvo que você está trabalhando, você precisa saber o que você vai trabalhar, o que você vai pegar. Eu não vou trabalhar com pessoas desinteressadas, pessoas que são numa comunidade totalmente hostil para o Evangelho, eu não vou sair distribuindo bíblias e panfletos. Eu vou começar ensinando princípios, ensinando valores, ensinando transformação de vida para as crianças serem bons cidadãos. E a partir daí vai se crescendo o interesse até chegar em Jesus, que Jesus é a fonte de todos esses ensinamentos. Eu não vou chegar numa comunidade de alto rendimento, né? No meio de atletas de alto rendimento e vou falar, não, se preocupa não, o importante é jogar, o importante é participar, o importante é se divertir, não se preocupa com a derrota, não. Vai falar isso para um atleta de alto nível. Vai falar isso para um atleta que tem patrocinadores, que tem expectativas sobre ele. Então você precisa saber a linguagem. Você precisa de um atleta de alto nível, toda vez que ele for enfrentar algum time grande, algum time assim que vai fazer a diferença, sabe, que ele tem até medo. Olha, lá na Bíblia tem a história de Davi e Golias. E você sempre coloca essa ilustração, sempre
com imaturidade, como eu já vi pessoas usando textos bíblicos para atletas de alto rendimento, porque para ele ali, de alguma forma, ministrar ou passar por aquele momento pela fé dele. Você precisa ter a linguagem certa, precisa ter o conhecimento para poder buscar isso, fazer isso. Você não vai levar pessoas, eu posso dizer, o crente em crescimento, e você toda o seu encontro, você vai estar falando sobre o plano de salvação, se converta, aceita Jesus ou coisas assim, para pessoas que já são crente em crescimento ou crente maduro. Tem material de esportes, que é material de discipulado, e você pode ajudar ele no crescimento do discipulado. E vice-versa. Entenda o seu público-alvo para que você possa pegar, usar as ferramentas corretas. Enquanto você não entende o seu público-alvo, você vai estar dando tiro para tudo quanto é lado. Anderson, mas o meu público-alvo está quase pegando esse quadrante todo aí. Ótimo, legal, parabéns. Isso significa que Deus está te dando uma responsa muito grande. E você precisa agora trabalhar com liderança. Trabalhar com líderes, pessoas que vão trabalhar com alto rendimento, uns que vão trabalhar com os espectadores, com os pais, com os tios, com as pessoas que vão assistir o treino, pessoas que vão trabalhar só na parte de evangelismo e pessoas que vão trabalhar só na parte do discipulado. Você vai ter que começar a distribuir os recursos, o que você pretende dar para eles, o evangelismo ali, se é uma mensagem, se é uma história, como que você vai compartilhar. Você não pode colocar todo mundo no mesmo saco e achar que está todo mundo igual. Então, isso é muito, muito importante. Eu vou abrir aqui a minha telinha aqui. Alguém ficou com alguma dúvida nesse quadro? É muito importante você entender esse quadrinho aí, esse nicho, ou seu nicho, seu público-alvo. Você consegue, eu posso compartilhar esse slide limpo depois lá no grupo, você consegue identificar as pessoas com que você está dando aula hoje, que estão no tatame, que estão na quadra, que estão no esporte com você, você consegue encaixar elas em algum lugar aí? Anderson, é só de lazer, ninguém faz competição lá. Não, tem competição misturado... Não, tem atletas de elite. O que eu faço? Porque uma vez que você identifica, você sabe a linguagem. Uma vez que você identifica, você sabe as ferramentas. Uma vez que você identifica, você potencializa os recursos que Deus tem te dado. Olha, isso é demais. Toda vez que tem quando Deus te dá um conhecimento novo, ele vem acompanhado de uma nova responsabilidade. Toda vez que Deus te dá um conhecimento novo, isso vem acompanhado de uma nova responsabilidade. Agora você tem um conhecimento, e esse conhecimento vai vir exigir de você agora uma responsabilidade, certo? Ficou entendido aí? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre esse gráfico aí? Isso é importante. Talvez a sua dúvida seja de alguém. Tem pergunta boba, não. Abre o seu microfone e pergunta aí. Alguém? Entendido? Tá claro? Tem professores aqui que trabalham no 1 a 1, trabalham com esportes coletivos. Então, 1 a 1, personal trainer. Hoje estou trabalhando com personal trainer. Eu sei que tem pessoas hoje que estão próximo, perto, à procura. Tenho novos crentes. Eu tenho diferentes objetivos aqui. Mas é importante você entender isso aqui, legal? Vamos lá, então está tudo tranquilo, deixa eu limpar tudo e partir para continuar a nossa aula. Dentro disso, eu falo agora das ferramentas. Porque quando eu tenho agora as ferramentas, eu coloquei algumas aqui que eu vou te apresentar agora. Quem vai fazer o curso Treinador 3D, quem já participou do último workshop já conheceu algumas, outros já estão conhecendo. Ferramentas que a FCA tem colocado. Lógico que não tem só a FCA, hoje tem missões que trabalham com esporte no Brasil e no mundo. Mas para mim foi muito mais fácil trabalhar com aquelas que eu mesmo tenho utilizado no meu arsenal de armas. Hoje nós temos o Decor. Decor é um treinamento de fortalecimento de fé, um discipulado. É um discipulado de 8 lições que você faz com o seu time. Você pode colocar cada lição por semana, cada lição por quinzena. Textos, histórias, textos bíblicos, perguntas de reflexão. O seu atleta ele é formado no Decor. Você fortalece a fé dele.
Então, você pode dividir em 8 semanas, 8 grupos, 8 meses. Pode ser um currículo para 8 meses. Você pode fazer isso daí. Tem o D4. O D4, ele tem o primeiro objetivo, é um objetivo evangelístico. Aqueles 4 símbolos ali, inclusive a pulseirinha aqui que eu estou usando. Alguém mais aí está usando? Mostra aí. Tem gente aí, eu sei que já tem em casa. Tem essa pulseirinha, já mandou fabricar, então tá chegando aí para a gente disponibilizar para os treinadores, isso aí. Essa pulseirinha, o D4, são 4 símbolos de evangelístico, 4 símbolos que foi traduzido uma linguagem evangelística, o coração falando sobre o amor de Deus, é o plano da salvação em 4 símbolos. O amor de Deus, o sinalzinho de divisão, a divisão do nosso pecado, Romanos 6:23 falando, Romanos 3:23, a cruz como um sinalzinho de mais, o sacrifício de Jesus, João 3:16 falando dessa, Deus veio para somar ou reconectar a gente, Jesus Cristo veio para nos reconectar através da cruz com Deus. E sempre a pergunta, e agora? Quando você conhece esse plano da salvação, o que você faz? Então, nós temos esse plano evangelístico para pessoas que não conhecem, e tem um curso ensinando atletas e treinadores a compartilharem a sua fé através dos 4 símbolos. O Wendel aí vai lembrar, lembra que a gente fazia o seminário e tinha que falar o seu testemunho com palito de fósforo aceso, enquanto não queimava o dedo. Eu sempre lembro disso, porque nós somos treinados para poder falar o nosso testemunho rápido. O que você era, onde o pecado estava te levando, o seu encontro com Jesus, o que se transformou através daquilo. A nova pessoa, a nova criatura. O seu atleta, o seu treinador, quando está diante de uma galera, de alunos. O seu atleta, quando vai para uma competição, não é só carregar o nome a etiqueta bordada no kimono ou na camisa estampada, alguma coisa de Jesus. E a pergunta que eu te faço, ele sabe compartilhar o evangelho? Ele sabe compartilhar o testemunho dele? Então o D4 é uma ferramenta para você que quer ajudar os seus atletas a fortalecer e formatar o seu testemunho. Isso é muito importante. O E3, Discipleship Training, é o que eu falei antes. O E3, engajar, equipar e empoderar. Isso aqui entra para um treinamento de liderança, mas também um treinamento de discipulado, onde tem várias lições, textos, seriam lições, podem ser usadas semanalmente ou mensalmente, onde você treina a sua liderança, onde você treina o seu time, ali é discipulado. E o Version Plans, nós já temos a maioria dos planos da FCA estão em inglês, mas nós temos alguns planos nesse aplicativo da Bíblia, na linguagem do esporte. Então, já vou compartilhar com os treinadores, no curso eu compartilho com vocês. Olha que um novo tempo que a gente está vivendo. Discipulado esportivo sendo compartilhado dentro de um aplicativo. Hoje não é mais talvez o devocional da pessoa limitado à Bíblia dela, mas ela vai ter a Bíblia no discipulado, ela vai ter o estudo bíblico, ela vai ter o devocional dela dentro de um aplicativo na linguagem do esporte. O Daily Impact Play Devotional é o devocional que nós temos mandado 3 vezes na semana no grupo. O Marcinho lá de Curitiba tem traduzido para a gente de forma espetacular, mas todo dia a gente recebe em inglês pelo e-mail. Nós estamos formatando, vamos fazer um devocional completo na linguagem do esporte. Mas hoje você, atleta, treinador, você já tem acesso a isso. Você pode toda segunda, quarta e sexta compartilhar um devocional na linguagem do esporte para o seu time. Você pode no tatame, antes de começar, no final da aula, no meio da aula, ler um pedacinho do devocional. Sabe? Não é só mais termina o coração é como se fosse, para quem já jogou futebol aqui, antes, na concentração, todo mundo fazendo aquele Pai Nosso, gritando motivacional. Aí a gente não fazemos aquilo que colocamos como inadequado, mas vamos para o evangelismo e simplesmente, vamos orar antes de começar a aula? Vamos. Vamos orar quando terminar a aula? Vamos. É mais que isso. Ser um treinador 3D é mais do que orar no começo e no final das aulas. Pense nisso. Tem o Coach 360, o material está sendo revisado, traduzido, acho que até o final do ano a gente começa uma turma. É o curso depois do treinador 3D, tá bom? Tem o FCA Sports,
que agora atletas que querem competir representando o FCA Esportes, é como se fosse uma marca hoje no mundo, como se fosse Adidas, Nike. Entre o FCA Esportes, tem a Liga Campeonato FCA Esportes, vai ter o acampamento FCA Esportes, acampamento de Jiu-Jitsu FCA Esportes, acampamento de futebol, Soccer Camp FCA Esportes, e tem os torneios FCA Esportes, então já tem todo um projeto formatado, como você fazer uma liga, como você fazer um campeonato, do início ao fim, de forma intencional, para proclamar o evangelho no seu esporte. O 3-Dimensional Coach, a gente vai ouvir agora daqui a pouco, nos últimos 15 minutinhos da aula, e o Global Sport Chaplaincy, que é o curso de capelania completo que eu já falei. Anualmente a gente abre 1 ou 2 turmas que vai dar para você estar fazendo junto com a gente. Alguma dúvida aí desses materiais ou algo que você não entendeu e gostaria de perguntar? Alguém ficou com alguma dúvida? Alguém mandou no chat alguma coisa? Deixa eu ver se sua versão de planos... Sua versão de planos... Oi. Compartilha comigo. Gostaria de sugerir que você traduzisse o nome de cada item desse, porque pode ser que alguém que está na sala não esteja compreendendo. Ótimo, meu irmão. Com certeza, com certeza. A gente já tem que esse material aqui não é um material que a gente, como eu posso dizer, que a gente já está disponibilizando, já está liberado para todo mundo. Mas no grupo, tanto no grupo Treinadores com Propósito, deixa eu explicar rapidinho um parênteses aqui. A gente tem um grupo hoje do WhatsApp com mais de 100 treinadores, a última vez eu falei mais de 100. Esse grupo é um grupo geral, onde tem treinadores do Brasil inteiro, todos os treinadores que eu já entrei em contato. Nesse grupo lá a gente compartilha os sites em português, o D4, tanto o D4, que são os 4, o E3 e o outro que eu falei aqui, além do D4, o Decor. A gente compartilha todos os sites que já tem em português, a gente compartilha no grupo. O devocional, o Daily Impact, né, que é o impacto diário, segunda, quarta e sexta, a gente compartilha também nesse grupo. Então você que não faz parte do grupo Treinadores com Propósito, entra lá. Não é um grupo que todo dia vai, bom dia a todo mundo, cachorro, papagaio e periquito. Não, não é o grupo para isso, tá, gente? É o grupo só para pegar recursos e informações sobre Ministério de Esportes. Todo mundo pode entrar nesse grupo. E tem um outro grupo que chama-se o grupo dos alunos do curso Treinador 3D. Esse grupo tem dia para começar, foi hoje no caso, e tem dia para acabar, que é 30 dias depois da última aula do treinamento. Então, todo mundo que está dentro do grupo Treinador 3D, quando esse grupo aqui acabar, a turma 2 sabe disso, vão migrar para o grupo Treinadores com Propósito e vão ficar lá, se assim proceder. Então, meu irmão, a gente compartilha nesses grupos os materiais em português traduzidos, sim, tá? E a gente tem trabalhado firme e forte. Nossa equipe de tradução precisa crescer, né, Júlia? Precisa crescer para a gente poder aumentar nossa produção de recursos aí. Ficou mais alguma dúvida aí desse material aqui, alguma coisa aqui? Depois você pode mandar também uma mensagem no privado. Anderson, eu quero conhecer mais sobre isso daqui. Anderson, eu quero usar esse devocional. Anderson, eu quero me dedicar nesse treinamento aqui. Porque agora nós vamos focar terceira parte da aula agora, é o curso 3D, o 3-Dimensional Coach. Hoje faz parte da aula magna. Você que está aqui e já está inscrito no curso, você precisava ter essa visão geral do que é o Ministério de Esportes, do que é a FCA, dos recursos que a gente tem, para você entender que o curso 3D, que ele está aqui abaixo aqui, é o 3D Dimensional Coach, ele é apenas um pedacinho de tudo que envolve o Ministério do Esporte. É muita coisa. E tem coisa aqui, eu não falei sobre o Babalo aqui, o outro curso que envolve o Babalo Futebol, tem o Babalo Fight, como assim, em Vitória, o treinamento está acontecendo agora, essa semana, que é um curso alucinante. Eu não falei aqui do Total Fit, que é uma parte do fitness que envolve, parecido com o CrossFit, e outras estratégias aqui que eu não falei, que fazem parte do Ministério dos Esportes. O Campfire vai acontecer agora no sábado, eu vou postar no grupo, que é um treinamento do Ready, Set, Go. Sábado vai ter um treinamento com pessoas do mundo inteiro de Ministério do Esporte, tudo online.
vai ter tradução em português, nosso time está traduzindo aqui no Brasil, tradução simultânea. Então, eu quero, o meu foco até esse momento agora é fazer com que a sua mente se expandisse, assim, abrisse e entendesse, uau, eu não estou sozinho nesse mundo aqui. Uau, eu não estou pensando sozinho sobre o Ministério de Esportes. Tem muita gente e tem muita coisa acontecendo e, principalmente, Deus está agindo através do esporte. Eu não estou falando aqui através da igreja, mas a igreja de Cristo através do esporte. Isso que é tremendo. A igreja de Cristo sendo igreja no tatame, na quadra, no ginásio, na competição, na água, na piscina, no boxe, na academia. A gente levando a luz do evangelho, o nosso testemunho, onde a gente está competindo. Esse é o nosso objetivo. As pessoas vão para a igreja como consequência. Mas o Ministério de Esporte não se resume em convidar pessoas para assistir o culto domingo à noite. Porque a responsabilidade que Deus te deu é naquele treino de terça e quinta, de 7 às 9. É lá. É lá que é o culto que a pessoa está indo. Então é lá que Deus espera que você, treinador, compartilhe no coração dela. Viva a sua missão. Já. Deixa eu limpar tudo aqui. Clean. Vamos falar sobre o curso aqui rapidamente, que tem pessoas que vão assistir essa aula aqui só para ouvir essa parte aqui final. Final não, né? Essa apresentação. Tem gente que já está inscrito no curso e não pegou essa apresentação aqui ainda, então você precisa entender. Talvez dá tempo ainda de você, não falar desistir não, mas de repensar, mas não vai não. E pessoas que talvez estão em dúvida e precisam aprender. O curso Treinador 3D, ou a Jornada Treinador 3D, é um curso de 25 lições online. É um curso que foi criado, como eu falei, pelo Jeff Duncan, na Universidade Central Florida, Universidade Central da Flórida. Foi a pesquisa de doutorado dele, em parceria com a FCA. Eles gravaram esse treinamento. É um curso de uma plataforma online. Quem já acessou o curso, já conseguiu acessar na plataforma, escreve aí no chat aí. Eu já consegui. Eu já estou dentro. Escreve aí, por favor. Se você já conseguiu acessar. Esse curso, no Brasil, nós estamos fazendo com 12 aulas online, que vão ser as próximas mentorias. Hoje já começa a primeira aula e vamos agora mais 11 aulas até quando der. Eu não anotei ainda qual vai ser a última aula, mas eu vou compartilhar. O conteúdo vai ser ensinar você, treinador, a desenvolver treinamentos nas 3 dimensões: corpo, mente e espírito, ou na linguagem 3D, fundamentos psicológicos no espiritual ou no coração. Então, essa é uma jornada. E eu te convido, treinador, para... A primeira aula é falar sobre transformação. Você vai ser transformado. Acho que vai ser um desafio muito grande para você passar por isso. Só para você ter uma ideia, treinador, esse curso hoje no nosso site está sendo vendido por $125. Ninguém hoje dos que estão inscritos estão pagando $125. A missão FCA, nós temos famílias, treinadores, missionários que estão investindo em missionários no Brasil, que estão ofertando, que estão semeando. Existem pessoas aqui na aula hoje que foram abençoadas, que estão pagando 20% do valor do curso, 30%, ou umas até tiveram desconto ainda maior. Não, eu quero abençoar essa pessoa. Faça valer a pena, sabe? Essa bênção que você está ganhando, porque quantos outros gostariam de estar no seu lugar? Então, quero muito te convidar a ter zelo, responsabilidade, dedicação com esse curso, tá bom? Isso vai ser muito importante. Então, salvei essa parte do site aqui para você ver, e não era mentira, não era um pitch de venda, não era igual os caras fazendo anúncio de curso na internet. É tanto, R$1.000, mas para você 197. Não, o curso não é desconto que eu estou dando. Pessoas pagaram para você, porque quando eu fiz, pessoas ofertaram na minha vida também, e nós estamos podendo ofertar na vida de vocês. Uma visão geral do curso Treinador 3D. Para você, e ao mesmo tempo, o webinar hoje, você viver a sua missão na sua profissão, você precisa entender o impacto que você tem, treinador. Abra sua mente. Você não pode ensinar simplesmente uma técnica do jiu-jitsu, uma técnica do voleibol, como saltar, como arremessar,
uma técnica de corrida, sou apaixonado por corrida, sou técnico de corrida, eu ensinar postura, biomecânica da corrida, respiração, postura. Você tem autoridade para isso, eu tenho autoridade com meus alunos para isso. Mas quando eu limito a minha autoridade, a minha influência simplesmente na técnica do esporte, eu estou limitando a minha influência de abençoar a vida daquela pessoa. Você pode orar por ela. Você pode ministrar palavras de bênção na vida dela. Você pode ensinar ela a ser uma pessoa grata, ser uma pessoa, sabe, honesta, ser uma pessoa que serve uns aos outros, que ama uns aos outros. Você pode ensinar muita coisa além da técnica do esporte. Isso é que nós chamamos do treinador 2D, né? Tá na segunda dimensão. O seu mindset já muda. Você entende que você pode fazer um impacto. O seu poder do seu impacto, quando você conhece ele, você gera ele com intencionalidade. Você conhece a sua motivação para o seu impacto. No curso a gente vai aprender sobre isso. Qual é a sua motivação para competir? Qual é a sua motivação para compartilhar o evangelho? Qual é a sua motivação para lutar por essa medalha, por esse troféu? A abrangência das 3 dimensões é o que a gente vai ver agora. Olha essa frase do Billy Graham. É uma das frases chaves do nosso curso. Um treinador irá impactar mais pessoas em um ano do que uma pessoa normal durante toda a sua vida. Isso é para você printar e compartilhar depois nas suas mídias sociais aí. Um treinador irá impactar mais pessoas em um ano do que uma pessoa normal durante toda a sua vida. Existem pastores, líderes, missionários que não vão ter a oportunidade de impactar mais pessoas do que você em um ano como treinador. Aí você acha que isso foi à toa? Simplesmente porque você gosta de esportes, Deus te deu a capacidade de ser um faixa preta, Deus te deu a capacidade de ser bacharel. Deus tem um propósito nisso. Abraça esse propósito, viva esse propósito e tenha prazer nesse propósito. Aleluia. Bora, vive isso para Deus. Esse é o Jeff Duke, estava na aula com a gente mês passado, tem a gravação da aula, quem quiser assistir, depois eu compartilho com você. Ele que é o responsável dessa metodologia da pirâmide, os fundamentos, o psicológico e o coração, tem isso tudo traduzido no curso, tá? Não fiquem preocupados com isso. A primeira dimensão, o físico, o corpo, a gente fala sobre isso. A segunda dimensão, que é o dualismo, né, do corpo e da mente, que é a parte emocional, que é a parte motivacional, que é a parte da confiança, que é a parte da coesão de time, que é a parte da motivação, tudo isso com o seu atleta. Você aprende a lidar com a parte psicológica dele, lógico que respeitando a linha entre o treinador e o psicólogo, respeitando completamente. E a terceira dimensão, que é você avançando para a parte espiritual, que é o caráter, que é a identidade, a construção da identidade em Cristo e a construção da fé, o fortalecimento da fé através do Espírito. Essas são as 3 dimensões. Então, quando alguém perguntar, eu estou fazendo um curso treinador 3D, o que significa isso? É um treinador que treina, está apto para treinar nas 3 dimensões. Eu sei que a primeira dimensão você já está, porque você já é um treinador. Você está treinando os atletas, seus alunos. Mas e a segunda dimensão? E a terceira? É isso que você precisa aprender e abrir a sua mente. Os fundamentos. Eu vou compartilhar dicas, algumas ferramentas dessas estratégias, mas nós não vamos, o curso não vamos entrar a fundo nessa parte de fundamentos. Por quê? Porque cada esporte tem os seus fundamentos específicos, tá bom? Mas nós sugerimos muita coisa para você nessas áreas aqui. A segunda dimensão a gente entra a fundo, tem 2, 3 lições no curso online para cada uma desses tópicos aí. Motivação, confiança, emoções, entrosamento de time e definição de meta. Meta versus o metaverso, né? O meta versus legado. Tem uma aula linda, maravilhosa, chamada Metas versus Legado. Você está preocupado com as metas ou com o seu legado? Muito bacana. E terceira dimensão que você vai aprender, que nós vamos estudar. Identidade, caráter, significado, a autovalorização, os valores e propósito. Olha, sobre propósito, a gente parte para o finalzinho dessa aula de hoje. Você que quer viver a sua missão através da sua profissão, você precisa entender os valores que você tem. Isso é a base.
Se você simplesmente, o treinador 3D, ele não vende uma hora aula, ele compartilha valores. Nossa, foi uma frase legal, ficou, hein? Um treinador 3D, ele não vende uma hora aula, ele compartilha valores, porque ele vive um propósito. Você não está onde você está simplesmente para vender uma hora aula, para dar um treino, para ensinar uma técnica, para fazer um rola. Não, você tem valores ali. Você tem propósito em estar juntando aquelas crianças. Porque isso que é a sua motivação quando você tem que acordar 4, 5 da manhã, dormir 10, 10 e 20 da noite, você está numa aula. Quando você está numa aula online aqui com sono, cansado, com fome, tem que acordar cedo. Você tem propósito. Você sabe que Deus tem um propósito para você e você tem um propósito e você quer viver isso. Tem uma aula específica que nós ensinamos como você escrever a sua declaração de propósito. Quando você termina o curso, a sua declaração de propósito ela vai estar escrita no seu certificado. Você coloca na parede, você vai colocar onde quiser. Mas, quando você tem o seu propósito definido, a sua missão fica mais clara, ela fica mais prazerosa. Quando você tem o seu propósito definido, você tem prazer em viver a sua profissão. Você simplesmente acorda cedo, pega 2 ônibus, um metrô e uma van para trabalhar, para dar aula. Você tem um propósito. E quando você tem um propósito, você passa perrengue que for. O seu propósito te motiva. Vale a pena, treinador. E aqui, rapidamente, quais são aí eu posso chamar de 3, 6 aí, consequência dos atletas que são treinados nas 3 dimensões. Então, você que trabalha com atletas de alto rendimento, atletas de elite, atletas que estão buscando competição, se você é um treinador 3D, eles aprendem mais rápido, eles alcançam condicionamento físico mais rápido, são mais resistentes, eles se recuperam de lesão mais rápido, eles são mais adaptáveis a situações diferentes, maleáveis, a inteligência emocional deles é diferente, eles se sentem livres, criativos, eles têm uma capacidade de desenvolver relacionamento. Aí você pode chamar o seu time de família. Aí você pode chamar a galera lá do tatame de família, que é uma galera que está todo mundo junto, com o mesmo propósito. Se você é um treinador 3D, você consegue transformar os seus alunos em amigos de caminhada, em amigos de jornada. E eu te garanto que o tempo que Deus permitir você de dar aula para essas pessoas, para esse aluno, vai ser o tempo que você vai marcar a vida deles. Eu tenho várias histórias que eu compartilho com pessoas que, através de pequenas palavras, a vida delas foram marcadas pela minha vida e eu nem sabia. Pequenos gestos. E lá na frente elas compartilham. Eu não sei o que você está passando hoje, como que está a sua vida, como que estão os seus alunos, mas pequenos gestos hoje que você está fazendo. Talvez você nem está tendo resultado, vendo resultado, mas você está semeando. O legado é uma semente do presente que se colhe no futuro. A frase ficou bonita também, hein? O legado é uma semente no presente que se colhe no futuro. Talvez você nem vai ver o resultado de muita coisa agora, mas Deus conta com você. Seja consciente, esteja preparado, seja intencional. Esse é meu convite para você desse webinário, esse é meu convite para você que está se preparando para entrar no curso. Você precisa estar consciente do seu impacto. Anderson, o que é isso? Legal, você está consciente de que você tem que treinar, que você tem que dar aula, que você tem que se dedicar como profissional. Mas agora você está consciente também de que você tem uma mensagem para compartilhar. Uma mensagem de amor, de princípios e de valores. Você está preparado, Anderson, mas eu já tenho minha carteirinha do CREF, eu já tenho o meu diploma de bacharel, já tenho minha faixa preta, eu já tenho a minha moral, já tenho o meu know-how, já tenho meus alunos, já tenho minha carteira de clientes. Você está preparado? Agora você tem que se preparar para impactar. E se preparar para impactar é mais do que uma hora a aula. E seja intencional. Se prepara antes da aula, não para ensinar uma técnica, uma jogada, um fundamento do esporte. Pensa, Deus, que história da Bíblia eu vou contar hoje? Que ilustração que eu vou contar? Talvez você está assistindo o Globo Esporte, que acontece alguma coisa. Nossa, isso aqui dá uma mensagem de coragem, uma mensagem sobre respeito, uma mensagem sobre trabalho em equipe. A sua mente começa a ficar sensível e tudo que você está assistindo no mundo do esporte
você começa a transformar em mensagens, em reflexões, em devocional para compartilhar com o seu time. Isso é ser intencional. E toda aula você vai estar preparado para compartilhar uma mensagem de vida. Tem uma aula muito linda logo no início que a gente fala sobre o Cronos e o Kairos. Você vai estar nessa aula. Espero que sim. Vou falar sobre o Kairos, que é cada aula é um momento específico preparado por Deus para você compartilhar uma mensagem Kairos na vida das crianças, na vida dos seus alunos. Um bom treinador pode mudar o jogo, mas um grande treinador pode mudar uma vida. O John Wooden, acho que o maior treinador de basquete que o mundo já teve aí, coach John Wooden. Um bom treinador muda o jogo, mas um grande treinador pode mudar uma vida. Um bom treinador pode mudar uma luta, pode mudar o resultado de uma jogada, mas um grande treinador, ele muda uma vida. Aí eu quero perguntar para você, treinador. Você quer ser um treinador melhor? Você vai ter que ser uma versão melhorada de você mesmo. Você vai ter que sentar numa cadeira e começar a estudar. Você vai ter que sentar numa cadeira e começar a ouvir experiência de pessoas que já estão na jornada. Você vai ter que, eu estou falando para mim também, ser humilde, sentar e aprender com aqueles que já remaram, quebraram pedra. E tem pessoas querendo compartilhar muita coisa boa com a gente para poder nos ajudar na nossa caminhada no Ministério de Esportes. Deus não te chamou para andar sozinho, caminhar sozinho. Ele está te chamando para fazer parte de um time, de um movimento. Então, eu aqui representando o movimento internacional de Ministério de Esportes, a FCA Internacional, a FCA Brasil, representando os atletas de Cristo. E o que eu falo é assim, vem para o time. Vamos entrar na sala de aula e vamos estudar. Entra no grupo Treinadores com Propósito. Compartilha comigo no privado, manda mensagem quando você quiser, o que você quiser. Siga lá no meu Instagram, eu tento compartilhar toda a minha publicação, se é uma publicação que edifica você, treinador. E assim que possível, faça o curso Treinador 3D. Se não der para você entrar nessa turma agora, entre na próxima, o ano que vem. Os próximos cursos vai ser o Academia 360 e o curso de capelania, os próximos 2 cursos. Assista às aulas que tem grátis, que já estão liberadas, você não precisa pagar taxa nenhuma. Leia os devocionais, tem muita coisa liberada já. Se dedique, seja humilde. A minha mensagem dessa semana no Instagram foi a palavra instrução. Ouça as instruções de pessoas que querem te ajudar. Tem uma aula que a gente fala sobre mesa de suporte, mentoria, discipulado e discipulando. Seja humilde para isso. E a frase que eu falei lá no início, copia essa frase aí. Quando exercemos a nossa profissão com excelência, a nossa missão se torna mais leve. Quando exercemos a nossa profissão com excelência, a nossa missão fica mais leve. Eu confesso para vocês que muitas vezes eu já dei aula de qualquer jeito, já fiz treino de última hora, já compartilhei coisas que não tinham nada a ver, e Deus foi me incomodando. E hoje eu entendo que não dá mais para dar aula de qualquer jeito. A gente precisa se preparar e fazer bem feito. E a gente precisa viver a nossa missão. Se você entende que a sua profissão é a sua missão, você vai querer fazer bem feito para a glória de Deus. E a pergunta que eu deixo para vocês: qual o legado que você irá deixar, treinador? Qual legado você está deixando com a sua vida, com a sua história? Se você parte hoje, se você deixa de ser quem você é hoje tem algo que é certo para mim e para você, é bater as botas, é morrer, é partir daqui para uma próxima. O que os seus alunos vão falar de você? Tem uma aula que a gente pergunta isso. É a aula que a gente vai para o nosso culto de velório. E no velório, o que a sua família vai falar de você? O que os seus filhos vão falar de você? O que os seus alunos vão falar de você? E é ali que a gente senta e começa a escrever o nosso propósito. E quando me perguntaram qual é o legado que eu estou deixando na vida dessas pessoas, eu pude entender a diferença entre herança e legado. Herança é aquilo que você deixa para alguém. Legado é aquilo que você deixa em alguém, na pessoa. Você, como treinador,
tem o privilégio, a responsabilidade e a missão de deixar alguma coisa no coração da pessoa. Amanhã, 5 horas da manhã, você vai levantar para dar aula? Amanhã você tem treino de manhã, seus alunos, suas criancinhas no futebol. À noite você tem seu treino. Eu quero que você vá com essa pergunta na mente. O que eu vou deixar no coração delas hoje? O que eu vou deixar na vida delas hoje? Amém? Então esse é o nosso... Terminamos o nosso webinar de hoje. Terminamos a nossa missão. Eu falei, começar na hora, terminar na hora. A gente termina, a gente encerra a nossa aula. A aula magna, para aqueles que estão vindo, eu encerro aqui, fecho a gravação.